Olá pessoal, neste vídeo estarei dando início ao assunto progressão aritmética, a famosa PA. E de modo geral, chamamos de progressão aritmética, PA, toda a sequência numérica onde cada termo a partir do segundo é igual ao anterior, somado com uma constante denominada razão, representada pela letra R. E para determinarmos a razão de uma PA, basta efetuarmos a diferença entre um termo qualquer a partir do segundo e o seu antecessor, o termo anterior. Eu separei aqui alguns exemplos de progressões aritméticas. Quanto à sua classificação, uma progressão aritmética pode ser crescente quando a razão representada por R for maior que zero, e verificando na letra A, basta pegarmos um termo qualquer desses e efetuarmos a diferença com o seu antecessor. Então no exemplo A temos o 6, que é o segundo termo, e 6 menos o 2, que é o primeiro termo, dá 4. 10 menos 6 também dá 4. 14 menos 10 também dá 4. Então o R, que é a nossa razão, no caso aqui, é igual a 4, e 4 é maior que zero. Logo, essa progressão aritmética é crescente. As progressões aritméticas também podem ser infinitas, como eu coloquei aqui, esses 3 pontinhos quer dizer que tem uma sequência, ou finita, por exemplo, 2, 6, 10 e 14. Aqui temos uma PA finita e essa PA tem 4 termos, onde o primeiro é A1 e o último, desse caso aqui, é o 14. Agora pegando o exemplo da letra B, 2 menos 5 dá menos 3. Menos 1 menos 2 também dá menos 3. Menos 4 menos 1 vai dar menos 4 mais 1, que também dá menos 3. Então não importa os dois termos que você pegar na progressão aritmética, basta pegar o posterior menos o anterior e chegaremos sempre no mesmo resultado. Então na letra B, a razão é igual a menos 3 e o menos 3 é menor que zero. E quando a razão é menor que zero, ou seja, negativa, essa PA é chamada de decrescente. Agora verificando a letra C. Pegando o segundo menos o primeiro termo, dá zero. O terceiro menos o segundo, também dá zero. O quarto menos o terceiro, também dá zero. Quando a razão é igual a zero, a PA é chamada de constante. Então, quanto à sua classificação, esses são os 3 casos que podem aparecer em uma progressão aritmética. Agora estarei mostrando como chegar no termo geral de uma progressão aritmética. Em uma progressão aritmética, o A1 é o primeiro termo. A diferença entre dois termos, o A2 menos o A1, o A3 menos o A2, o AN menos o AN menos 1, é denominada razão, que, como eu falei, é representado pela letra R. Então temos aqui o primeiro termo, temos aqui o último termo, que é o AN, e a razão é a diferença entre dois termos representado pela letra R. Agora eu quero escrever uma progressão aritmética a partir do segundo termo em função desse primeiro termo. Se para eu encontrar a razão basta eu pegar o segundo menos o primeiro, então para eu encontrar o segundo termo basta eu pegar o primeiro mais a razão. Para encontrar o terceiro, basta eu pegar o segundo mais a razão. Eu também posso falar que o A3 é igual ao A1 mais a razão, pois somando o A1 mais a razão, eu tenho o A2. Somando novamente com a razão, teremos o A3. Então eu também posso representar o A3 como A1 mais 2 vezes a razão. E também posso falar que o A3 é igual ao A2 mais a razão. A mesma coisa eu faço com o A4. O A4 é igual ao A3 mais a razão. Ou o A4 é igual ao A1, somando com a razão uma vez, seria o A2. Mais uma vez, seria o A3. Mais uma vez, seria o A4. Então, o A4 eu também posso chamar de A1 mais 1, 2, 3. 3 vezes a razão. Estou mostrando isso para chegarmos na fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Se eu quisesse saber o A20, eu poderia falar que era o A1 mais
19 vezes a razão, certo? Seguindo essa linha de raciocínio. E assim por diante. Agora, para montar a fórmula do termo geral, eu vou estar apagando esta parte e tentar explicar o passo a passo de como chegar na fórmula. E para isso eu devo saber o que representa cada uma dessas letras. O A1 é o primeiro termo, assim como o A2 é o segundo, o A3 é o terceiro, o AN é o enésimo termo. O AN representa o enésimo termo ou termo geral da progressão aritmética. O R eu já falei que é a razão, que é a diferença do termo posterior e o termo anterior. O N pertence ao conjunto dos números naturais, diferente de zero, e representa a quantidade de termos. Agora, montando a fórmula do termo geral da progressão aritmética, eu posso falar que o AN, que é o nosso termo geral, é igual ao primeiro termo mais a quantidade de termos que é representado pela letra N menos 1. Por que menos 1? Porque eu já separei um termo aqui. E tudo isso eu devo multiplicar pela razão. Estarei pegando como exemplo a letra A, supondo que não tem esses 3 pontinhos. Então ela é uma progressão aritmética finita de 4 termos, onde o último termo é 14. E para verificarmos que a fórmula funciona, eu estarei fazendo o seguinte. Essa progressão aritmética agora tem 4 termos. Então o N vale 4. O N é a quantidade de termos. O A1 vale 2. Copiei o sinal de mais. O N, como eu acabei de falar, vale 4. 4 menos esse 1, 3. Vezes a razão é o posterior menos o anterior. 6 menos 2 dá 4. Então o A4, ou o quarto termo dessa progressão aritmética, é igual a 2 mais 3 vezes 4 dá 12. Então o A4 é igual a 14. Agora, pegando como exemplo a letra B, eu quero saber, se eu desse sequência nessa progressão, qual seria o 10º termo. Então vamos lá. O A10, no lugar do N eu estou colocando o número 10, pois eu quero saber qual o valor do 10º termo, é igual o A1, o primeiro termo vale 5, mais, no lugar do N eu coloquei o número 10. Então, no lugar do N aqui eu vou colocar o número 10. 10 menos 1 dá 9. A razão, o posterior menos o anterior. 2 menos 5 dá menos 3. Então, a razão da nossa progressão agora vale menos 3. Então, o A10, ou 10º termo, é igual a 5. Devemos tomar cuidado, pois primeiro resolve-se a multiplicação. E mais com menos na multiplicação dá menos. 9 vezes o 3 dá 27. O A10, ou o 10º termo, é igual a 5 menos 27 a menos 22. Outra maneira de encontrarmos o 10º termo, apesar de trabalhoso, é fazendo o seguinte. Eu tenho o primeiro termo, então o primeiro termo é 5. 5 mais menos 3 dá 2. 2 mais menos 3 dá menos 1. Menos 1 mais menos 3 dá menos 4. Menos 4 mais menos 3 dá menos 7. Só mostrando aqui, ó, menos 7 mais menos 3. Fazendo regra de sinal, ficaremos com menos 7 menos 3, que é menos 10. Então, já fazendo direto, menos 10 menos 3 dá menos 13. Menos 13 menos 3 dá menos 16. Menos 16 menos 3 dá menos 19. Menos 19 menos 3 dá menos 22. E temos uma PA de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. E o 10º termo é menos 22. E para que o vídeo não fique muito extenso, eu encerro esse por aqui. E a partir do próximo vídeo eu estarei resolvendo as questões de progressão aritmética. Eu espero que tenham compreendido e até o próximo.